Queria que vocês abrissem comigo aí, Números capítulo 13, a partir do versículo 25. Números 13, a partir do versículo 25. Queria compartilhar com vocês nessa noite algo que há muito tempo o Senhor tem ministrado ao meu coração, e eu creio que chegou a hora para a gente iniciar isso, tá bom, gente? Queria falar hoje sobre gratidão, e essa é uma oportunidade muito boa. Todos abriram? A partir do versículo 25, diz assim, essa parte aqui para que vocês possam entender, fala de um momento muito crucial na vida do povo de Deus, quando eles estão. Baixa só um pouco mais aqui, o retorno acho que está muito alto, irmão. Acho que é só o retorno aqui. Amém? É um momento muito importante na vida do povo de Deus, onde Moisés liberou 12 espias para espiar a terra, e eles voltaram para dar um testemunho acerca do que eles tinham visto e ouvido naquele lugar, tá bom? E a partir do versículo 25 diz assim, depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles, e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram-lhe, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo. Repita comigo, então, mais forte, então Calebe fez calar o povo. Agora eu continuo. Perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram, disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra. Repita comigo agora. E infamaram a terra. Agora eu continuo. Que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os moradores, e todo o povo que vimos no meio dela, são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Até aqui. Olha só, o que eu queria compartilhar com vocês hoje, nessa noite, era sobre gratidão. E não tem como falar sobre gratidão e não lembrar dessas passagens muito marcantes na vida do povo de Deus. Marcantes porque aqui foi uma espécie de julgamento, uma espécie de juízo para algumas pessoas, tá bom? Na verdade, para uma grande multidão de pessoas. E não tem como a gente iniciar falando sobre gratidão, porque é algo que nós precisamos voltar a viver, tá bom? É algo que nós precisamos aprender sobre essas coisas. Por quê, Diego? Porque nós muitas vezes temos nos tornado em pessoas ingratas perante ao Senhor, perante tudo aquilo que Ele tem feito. Porque, gente, por mais que não percebamos, Deus está guiando o seu povo.
E olha só, o povo de Deus tinha uma promessa de que eles iam desfrutar de uma terra que manaria leite e mel. E eles passaram por muito tempo aprisionados no Egito, sendo escravo durante 400 anos. E Deus, ouvindo o clamor do povo, levantou um libertador, e esse libertador foi Moisés. E Moisés, conduzindo o povo no deserto, chegaram próximo da terra prometida, e ele liberou os 12 espias. E o interessante é que ele liberou esses espias, eles eram como líderes, eles eram como pessoas influentes em suas tribos. E eles passaram um período ali de 40 dias, espiando a terra. E quando eles voltaram, eles iam contar para todo o povo o que eles viram lá. E o interessante é que eles começaram bem, né? De fato, a terra é a terra que mana leite e mel. E aí eles começaram, depois desse momento, eles começaram a falar as coisas grandes que haviam naquela terra, exaltando. E Caleb fez ele calar a boca e levantou e falou: cara, vamos possuir essa terra. Não só Caleb, mas Josué também. Esses dois, eles creram que de fato, tudo que tinha ali era seu. E isso aqui é uma ilustração para aquilo que estamos vivendo nos dias de hoje. Muitas vezes nos encontramos, principalmente nessa época de hoje que o Brasil está vivendo. Estamos vivendo em um momento de crise financeira no nosso Brasil, né? E as pessoas têm proclamado isso, e as pessoas têm, na verdade, as pessoas têm expandido essa notícia, que de fato o Brasil está em uma crise, e a corrupção no Brasil está muito grande, e não tem mais jeito no Brasil. Mas olha só, essa mesma situação aconteceu nesses dias. Eles chegaram nessa terra e viram gigantes, viram desafios, viram coisas que iam de encontro àquilo que eles estavam crendo. Eles tinham uma promessa, mas em um certo momento essas pessoas, esses 10, eles não creram na promessa de Deus, naquilo que Deus tinha prometido para eles, e eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar. E muitas vezes nós nos encontramos nesse ambiente, muitas vezes nós nos encontramos nesse lugar, nesse ambiente de murmuração, nesse lugar de impossibilidades. Uma vez eu compartilhando com a minha própria esposa, né? Sobre esse lugar. Eu conversando com ela. E isso eu tenho conversado também com os meus líderes de células, tá bom? Eu estou me reunindo com eles semanalmente. E nós temos conversado algumas coisas. Um dos nossos lemas lá é algo que o pastor já ministrou aqui uma vez, que ele escutou quando estava fazendo a escola de ministro, que era murmuração zero e incredulidade zero. Então, toda a vida, quando a gente está reunido lá, a gente começa a conversar alguma coisa, e quando eu vejo algo relacionado a isso, irmão, vamos repetir, murmuração zero e incredulidade zero. Eu disse para eles que eu vou até botar uma cartolinazinha lá e vou escrever essas duas frases. Aí toda vida que eles pensaram, encontraram aquilo que Deus está falando. Olha só, gente, quero dizer algo para vocês. Se nós, como filhos de Deus, nos levantarmos em Maracanaú, como de fato Deus nos chamou para ser em Maracanaú, Maracanaú é pequeno para os filhos de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Então eu sempre faço eles confessar essa frase lá. Murmuração, zero. E incredulidade, zero. Sabe por quê, gente? Porque nós, quando entramos nesse ambiente de incredulidade, nesse ambiente de murmuração, nós nunca avançaremos, nós nunca desfrutaremos do melhor de Deus. O que nós precisamos é crer que Deus nos entregou essa terra que mana leite e mel, e nós precisamos aprender a render graças. Aí a gente diz assim, Diego, mas tudo está indo contrário àquilo que nós cremos. Na verdade, aqui está expressando que tudo estava indo ao contrário. Porque na visão humana, os homens daquela terra eram gigantes. E eram em maior números. Eles eram poderosos. Mas Caleb e Josué, eles criam em uma promessa. Eles criam em uma palavra. E eles se firmaram na palavra. E o que é que nós precisamos nesses dias de hoje? Existem promessas para nós nos dias de hoje.
Claro que existe uma herança vindoura, que aos nossos olhos e ao nosso vocabulário ela é indescritível. Nós não conseguimos descrevê-la com nossas palavras. O tamanho dessa herança. Mas existe algo para os filhos de Deus nos dias de hoje, algo que nós, como filhos de Deus, podemos desfrutar. Mas olha só, em vez de acreditarmos, em vez de render graças a Deus, que é algo que nós vamos aprender essa noite, é ter um coração grato a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito. Olha só, gente, porque por mais que estamos pensando ou não estamos vendo Deus trabalhando, Deus está trabalhando. O povo de Deus, quando eles estavam caminhando no deserto, eles poderiam até não perceber, mas havia uma nuvem durante o dia. Uma sombra para que eles não pegassem sol e não queimassem sua pelezinha linda e maravilhosa. E à noite havia algo para aquecer eles. Então, ou seja, durante o dia não queimava a pele deles, porque havia uma nuvem, como o pastor até citou na semana passada. Eles caminhavam e aquela nuvem ia seguindo eles. E à noite eles eram aquecidos, ou seja, eles não percebiam em algum momento o cuidado de Deus. Mas olha só, em nenhum momento eles foram desamparados por Deus. E muito tempo que eles passaram 40 anos no deserto. Aqui, gente, eu só citei um exemplo de um momento que eles murmuraram contra Deus. Mas não foi só esse momento. Existiam muitos momentos onde o povo de Deus murmurou contra Deus, ou contra aquele que ele levantou como líder, que era Moisés. E eles murmurando contra Moisés era a mesma coisa de eles estarem murmurando contra Deus. E muitas vezes nós nos encontramos nesse ambiente de murmuração, de descrença naquilo que Deus prometeu, de descrença naquilo que Deus pode fazer. E muitas vezes nós pensamos que é no nosso braço que Deus vai mudar as pessoas, que Deus vai mudar as situações, que Deus vai mudar a atmosfera de alguns lugares. Olha só, mas eu vou dizer algo para vocês nessa noite. Não é na sua força, não é no seu braço. Você precisa crer em Deus. E por mais que as coisas estejam adversas, aquele momento que você está vivendo, você precisa crer que há uma promessa, que há uma palavra. E esse momento que eles estavam vivendo era crucial. Eles iriam dar testemunho da promessa de Deus para a vida deles. E esses 10 espias, eles murmuraram contra Deus. Por que eles murmuraram contra Deus? Eles deixaram de acreditar naquilo que Deus tinha falado, que a terra que Deus ia dar era aquela que emana leite e mel. Eles até viram a terra. Eles até pegaram o fruto da terra. Eles até poderiam até ter comido o fruto da terra. Mas eles olharam para os obstáculos. Eles olharam para os desafios. E eles pararam nos desafios. Mas existiu 2, que a palavra diz que eles tinham um espírito sobreexcelente, que eles creram. E olha só, gente, eu gosto muito de falar sobre isso, porque é algo que eu aprendi. Nós só cremos naquilo que entendemos, gente. Você só desfruta daquilo que você entende, daquilo que há revelação em seu coração. Então, se você não tiver revelação daquilo que você está lendo com relação à palavra, ou com relação às promessas de Deus para a sua vida, você nunca irá desfrutar. Então você precisa crer, pegar junto com Deus, porque o mais interessado que você viva uma vida abundante aqui na terra é o próprio Deus. O mais interessante que você desfrute do melhor de Deus aqui na terra é Ele. Até mais do que você. Você pensa, não, Diego, eu sou mais interessado no meu crescimento, no meu desenvolvimento. Não. Ele é mais interessado do que você. Muitas vezes, essa semana eu estava conversando com a irmã, e eu estava até aconselhando ela, né? Irmã, creia nos seus sonhos. Creia, acredite. Porque se Deus falou para você, e isso permanece por anos, com certeza tem algo de Deus no seu coração.
Com certeza tem algo de Deus no seu coração. Ele não irá falar algo para você e ele irá colocar aquilo na gaveta, não. Nós precisamos crer que Deus quer que eu e você vivamos uma vida extraordinária aqui na terra. Que nós desfrutamos do melhor de Deus aqui na terra. Que nós desfrutemos dessa terra que mana leite e mel. O que nós precisamos é mudar o nosso vocabulário. Mudar aquilo que falamos. Nós precisamos trocar a fita. Trocar a murmuração pela gratidão. Porque muitas vezes nós murmuramos. E não pense que você vai estar murmurando contra o seu líder, contra o seu pastor, contra o seu irmão, que está aconselhando você para que você avance. Não. Você está murmurando contra o próprio Deus. Porque foi Ele que prometeu que você desfrutará do melhor da terra. Ah, Diego, mas eu clamei a Ti, eu conversei contigo, mas eu não escutei muitas coisas boas. É porque muitas vezes, gente, o que nós ouvimos aqui é para desafiar você para você sair da zona de conforto. É porque muitas vezes nós nos colocamos em uma zona de conforto e achamos que está tudo bem, que alcançamos tudo o que queríamos. Eu vou dizer algo para vocês, os planos e os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Quando você pensa que desfrutou tudo, não. Há algo maior para você desfrutar. O que você precisa é crer e manter o seu coração grato naquilo que Ele tem feito. Diego, mas ainda não alcancei a promessa. Eu não estou vivendo ainda os sonhos de Deus para a minha vida. Mas mantenha o seu coração grato a Deus. Renda graças em tudo. Sabe por quê? O Senhor nos ensina isso. Você mantém o seu coração grato. Gente, quando você mantém o seu coração grato, você está mantendo o seu coração protegido. Porque a murmuração, a incredulidade, elas são portas. Não é que você vai deixar de desfrutar. O inimigo, ele não toma a herança que Deus deu para você. Ele não tem autoridade, ele não tem poder para tomar posse da herança de Deus na sua vida. Mas se você deixa de crer em Deus, se você começa a murmurar, você abre uma porta em sua vida para que Ele entre e traga incredulidade em seu coração. Em Cristo você já venceu todas as coisas. Aí nós falamos assim, Diego, mas eu não venci todas as coisas ainda. Em Cristo nós já vencemos, é verdade. Mas quando nós abrimos a porta e começamos a mudar o nosso vocabulário, começamos a murmurar, em vez de render graça, eu estou abrindo porta, eu estou reclamando de Deus. E o nosso chamado não é para murmurar, não, mas é para crer naquilo que Ele prometeu para mim e para você. Para que você possa desfrutar, a primeira coisa você precisa crer e ter revelação daquilo que é seu. E outra coisa que nós aprendemos esses dias, e ter maturidade também para desfrutar. Porque Deus não vai entregar R$1 milhão na sua mão se você não souber no que investir. Deus não é irresponsável. Amém? Vocês estão comigo? Deus não é irresponsável. Se você não tem capacidade de administrar, Deus vai capacitar você. E no momento que você tiver capacidade, maturidade para administrar, aí sim você irá desfrutar. Olha só, toda murmuração ela tem uma consequência. Toda murmuração, toda reclamação contra Deus tem uma consequência. Tudo que nós fazemos há um fruto. Não pense, tudo que você planta, você vai colher. Tudo que você planta, olha para o irmão que está ao seu lado. Solta um sorriso para ele. Irmão, você está mais lindo hoje, irmão. Então você está mais lindo. Agora repita assim, meu irmão, mas entenda. Tudo que você planta, você colhe. Entendeu, irmão? Tá lindo, né? Mas tudo que você planta, você colhe. Ou seja, a murmuração, ela tem um fruto. A incredulidade, ela tem um fruto. E o fruto não é muito bom. O fruto é ruim. Tudo que fazemos há uma consequência, gente. Diego, eu só pequei aqui, mas meu pastor não viu, tu não viu. Meu líder de célula não viu. Meu discipulador também não viu, minha mãe não viu. Ninguém não viu. Mas Deus está vendo. Deus é terrível, né? No bom sentido da palavra.
Ele vê todas as coisas. Ele está presente em todos os lugares. Ah, Diego, mas eu murmuro só lá no meu íntimo, só lá no meu quarto, no meu terceiro. Não murmure não. Troque a murmuração pelo clamor. Se você quer que as coisas mudem, troque a murmuração pelo clamor. Clame a Deus. Olha só, o povo estava há 400 anos sendo escravizados no deserto, ou sendo escravizados no Egito. E eles começaram a clamar a Deus. Até um ponto que Deus levantou o libertador. O que nós precisamos é aprender a clamar a Deus, deixar de reclamar, deixar de murmurar, mas aprender a clamar a Deus. E quando você for clamar a Deus, olha só, gente, clame a Deus segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. Se você quer que o seu clamor seja ouvido, então clame segundo a palavra, segundo a sua vontade. Você vai ver que logo, logo o seu clamor vai ser ouvido. Amém? Eles clamaram a Deus e a voz deles foram ouvidas por quê? Porque eles tinham uma palavra, eles tinham uma promessa. Queria que vocês passassem um pouco mais adiante comigo e abrissem Números também. Olha só a consequência da murmuração desses irmãos. Números capítulo 14. A partir do versículo 26. Todos abriram? Diz assim, ó. Depois falou o Senhor a Moisés. Olha só, gente, isso aqui, para que vocês possam entender, isso aqui é o fruto daquilo que eles fizeram, daquilo que eles plantaram, tá bom? É o resultado do que aconteceu. Depois falou o Senhor a Moisés. Aqui não foi mais Moisés clamando a Deus, não, foi o próprio Deus falando a Moisés. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes assim: como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vos foram contados segundo a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantarei a minha mão, que vos faria habitar nela. Servo Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, o que dizeis? Não, só até aqui mesmo, tá bom. Só até o 30 tá bom. Pronto. Olha só, algo interessante aqui, como eu estava falando para vocês. Aqui é o resultado da murmuração deles. E o que foi que Deus falou? Todos aqueles que murmuraram contra mim não entrarão na terra. A terra significava a promessa. A terra significava as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Essa terra que mana leite e mel. Como eu falei para vocês, gente, uma das coisas que nos impede de desfrutar do melhor de Deus da nossa vida é a murmuração, é a incredulidade. Muitas vezes estamos reclamando daquilo que Deus tem dado para nós. Ah, Diego, eu pedi algo a Deus. Mas você pediu a Deus o quê? Eu pedi qualquer coisa. Por isso você recebeu qualquer coisa. Seja específico em seus pedidos com relação a Deus. Seja bem preciso. Porque muitas vezes pedimos algo a Deus, né? E muitas vezes o que recebemos de Deus é isso. Quando a nossa oração é vaga, quando o nosso pedido é vago, a resposta também pode ser vaga. É igual quando iremos completar um aniversário e dizemos assim: a pessoa, o que é que tu quer ganhar de presente? Ah, qualquer coisa. Qualquer coisa. Muitas vezes está chegando próximo do nosso aniversário, a pessoa, o que é que tu quer ganhar de presente? Aí, qualquer coisa que tu me der, eu fico feliz. Aí quando recebemos,
nem abrimos ali, né? Deixamos para abrir só em casa. Aí quando chegamos em casa, quando abrimos, a irmã me dá um presente desse. Como é que ela não tem vergonha de me dar um presente desse? Que triste, que coisa feia. Eu nunca vou usufruir esse presente, nunca vou usar. E muitas vezes começamos a murmurar. A irmã tinha até a intenção de lhe dar um bom presente, de acertar no seu número, de lhe dar um presente segundo o seu gosto. Mas a gente, não, me dá qualquer coisa. E muitas vezes nós agimos perante a Deus dessa forma. Queremos desfrutar do melhor de Deus, mas não falamos. Gente, nós precisamos falar. Ah, Diego, mas Jesus falou que antes que a gente abrisse a nossa boca, Ele já sabe o que está em nossos pensamentos. Mas nós precisamos falar. Um exemplo sério e claro com relação a isso é quando Jesus chegava perante os enfermos. Jesus chegava perante os necessitados. E Jesus perguntava, o que é que tu queres que eu te faça? Gente, o cara estava aleijado, às vezes o cara estava morto, né? O cara estava ali, de cadeira de rodas, ou o cara estava numa cama, ou o cara estava passando fome. E Jesus mesmo assim, o que é que queres que eu te faça? A pessoa tinha que falar. Ela tinha que clamar. Ela tinha que dizer qual era o seu problema. Qual é o seu problema? Eu tenho a solução, mas diga. E olha só, o mais interessante em Jesus, sabe o que era? Que quando a pessoa falava o seu problema, Jesus dizia assim, ó, a tua fé te salvou. Mas para que Jesus chegou lá? Né? Jesus pergunta qual é o seu problema. Jesus já sabia qual era o problema dela, mas ela precisava clamar. Aí a pessoa dizia qual era o problema, e Jesus dizia, a sua fé te salvou. A tua fé te curou. Esse cara, Jesus é demais. Porque Jesus chega vendo a pessoa estar doente, está acamada, está em uma situação muito horrível. E Jesus visivelmente já sabe. Até quem não era Jesus já sabia o que aquela pessoa estava precisando muitas vezes. Mas Jesus perguntava. Porque muitas vezes nós, como filhos de Deus, precisamos clamar a Deus. E também clame da forma certa, viu, gente? Conselho. Para que não haja como houve com o povo no deserto. O povo murmurando, só tem maná do céu. Só tem maná, todo dia e de noite, só maná, só maná. Nós queremos comer carne, muita carne. Aí Jesus mandou a carne até sair pelos narizes. Então, tudo que vamos pedir a Deus precisa também haver um equilíbrio. Cuidado que Deus, os sonhos dele e os planos dele são maiores que os nossos, viu? Então, ou seja, isso aqui é uma consequência daquelas pessoas que murmuraram contra Deus, daquelas pessoas que não creram naquilo que Deus tinha prometido. Elas chegaram para Deus e falaram assim, simplesmente, em outras palavras, Deus, a tua promessa não é boa, a tua promessa é ruim. É uma terra que mana leite e mel, mas está cheio de gigantes. E esses gigantes são os desafios, gente. Nós só valorizamos, sabe o que nós valorizamos, gente? Nós só valorizamos aquilo que batalhamos para conquistar. Por que muitas vezes os filhos que herdam riqueza dos pais, e aqueles filhos não ajudaram seus pais em nada, eles acabam gastando a fortuna do seu pai em 2 tempos. Em pouco tempo eles queimam toda a fortuna. Existem grandes empresários que deixam fortuna para os seus filhos, e dentro de pouco tempo esses filhos estragam toda a fortuna, porque esses filhos não trabalharam, eles não participaram do trabalho, então eles não valorizam. Esses desafios, esses gigantes, não são para parar você, mas são para que você vença esses desafios. E quando você chegar lá, você entender que você teve a mão de Deus ajudando você, mas você também trabalhou. Sabe por quê? Porque o milagre de Deus não só depende dele, mas depende de mim e de você. O milagre de Deus para acontecer passa por nossas mãos. Gente, mas Deus depende de nós para fazer as coisas acontecer? Com certeza. Deus depende de mim e de você. Da nossa fé, da nossa atitude, da nossa perseverança, do nosso entusiasmo. Eu vou contar algo para vocês. Olha só, gente. Aí fora, as pessoas, elas nem precisam assistir o 9-0.
ela já conta 190 antes de passar na TV. Tudo o que o inimigo tem feito. Morreu fulaninho de tal na rua de tal, fulaninho de tal foi assaltado aqui, aconteceu um acidente acolá, o presidente foi preso ali, não sei o quê. Conta muitas coisas que têm acontecido de ruim no mundo. Mas muitas vezes, quando recebemos a bênção de Deus, e isso acontece constantemente, aqui no nosso meio também, nós ficamos caladinhos. Nós não falamos. Você falar faz parte do milagre. Você contar a sua bênção faz parte da gratidão. Faz parte do processo e que você está recebendo. Como assim, Diego? Cara, nós pensamos que Deus não está fazendo, mas Deus está fazendo. Comece a partir de hoje a celebrar a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu queria que vocês abrissem comigo aí Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim, ó. E olha só, gente. Todos abriram? 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Nesta passagem aqui, o apóstolo Paulo está ensinando aos Tessalonicenses, a igreja da Tessalônica, o quê? Sobre alguns assuntos importantes. Ele está ensinando sobre orar sem cessar, sobre você render graças, que é isso que estamos lendo aqui, tá bom? E esse ponto que ele está tocando aqui é interessante. Ele está ensinando a igreja a dar graças em tudo, porque é a vontade de Deus em Jesus Cristo. Olha só, isso aqui é um ensinamento do apóstolo Paulo para a igreja. Renda graças em tudo. E, gente, isso aqui é uma coisa que eu conduzo comigo por todos os meus dias. Às vezes eu chego lá no trabalho, um exemplo bem simples. Às vezes o cardápio não está muito bom na hora do almoço. O pessoal começa a reclamar: isso aqui é muito ruim, essa comida. Esse frango está mal passado. Esse gosto não é de comida caseira. Eu sei que as pessoas reclamam no horário do almoço por muitas coisas. E eu chego para a gente, eu rendo graças a Deus por tudo. Eu agradeço a Deus por essa comida. E é porque eu separo a verdurinha, viu? Cada dia que tu é igual menino. Separa, mas eu não falo mal da verdurinha, só para separar ela, tá bom? Porque eu não como verdura. Eu separo, o pessoal diz assim, na hora do almoço, né? Uma mesa assim grande. Mas o dia que tu é igual menino, tu separa todas as tuas verduras. É que eu só comia verdura debaixo de peia. Ou cresci, não preciso mais apanhar, então eu não como verdura. Eu separo todas as verdurinhas, mas em nenhum momento eu reclamo das verduras. Tem uma pessoa lá que é os meus maiores desafios é gostar de beterraba. É a pessoa lá que fez um suco misturado, dizendo que não era de beterraba, para me tomar, eu tomei enganado. Fiquei triste depois. Eu sabia que não era o suco natural, eu sabia que tinha algo diferenciado naquele lugar. Mas eu não reclamo de nenhuma comida. Pode estar doce, pode estar salgada, pode estar de qualquer forma. Eu não reclamo. Sabe por quê, gente? Porque eu agradeço. Eu decidi manter sempre o meu coração grato por tudo aquilo que Deus tem feito. Por tudo aquilo que Ele tem feito. Diego, mas eu não estou vendo isso. Como é que eu vou agradecer a Deus? Gente, esse é o maior desafio da gente. É você render graças a Deus, mesmo nos momentos de adversidades. Porque quando você é fiel naquele momento que você está vivendo, é para que você vença ele. O intuito de Deus provar você naquele momento não é que você fique reprovado. O intuito de você, muitas vezes, passar pelo deserto, não é para você ficar no deserto. O deserto, ele serve para que você possa vencê-lo.
E quando você vencer o deserto, você seja aprovado e você passe de nível. Porque se você ficar nessa murmuração, você nunca irá passar desse nível. Você nunca irá desfrutar de coisas maiores. E o ensinamento do apóstolo Paulo aqui é o que é? Renda graças em tudo. Diego, mas a pessoa está me perseguindo no trabalho. Agradeça pela vida dela. Vai para o seu TSD e comece a agradecer pela vida dela. Gente, vai chegar um momento que ela vai se arrepender. E ela vai se aproximar de você. Não mais com o intuito de perseguir você, mas com o intuito de pegar junto com você. Sabe por quê? Porque o mundo não entende, gente. O mundo não entende quando nós perdoamos, quando nós damos uma chance, quando nós entendemos. As pessoas do mundo não entendem. Então elas são quebradas. O que é que o inimigo espera de nós? É que eu e você murmuremos das coisas que estão acontecendo. Agora, quando eu e você rendemos graças, como é que pode? Os caras estão passando por fome, passando por dificuldade, sendo acusados, sendo perseguidos, os caras ainda estão rendendo graças. Não tem como eu combater dessa forma. Realmente o inimigo, ele não desiste. Mas olha só, ele não vence você nessa área. Gente, nós precisamos aprender a vencer ele. Quando é que você vence ele? Você mostrando as suas marcas. Mostre as suas marcas. O que você venceu? Porque muitas vezes nós passamos por batalhas, e essas batalhas elas deixam marcas quando nós passamos por elas e vencemos elas. Olha aí, está tocando, viu? Quando nós passamos por elas e nós vencemos elas, elas deixam marcas. E essas marcas vão servir para quê? Para quando o inimigo vier novamente lhe afrontar. Olha a marca, eu venci. Então, às vezes, quando nós passamos por batalhas, não fique triste se você ficar com marcas. Essas marcas, elas não vão doer. Essas cicatrizes que muitas vezes ficam quando nós passamos por batalhas, elas vão servir também para quando você olhar para elas, você dizer assim, cara, esse aqui foi um momento crucial na minha vida. Foi um momento de decisão. E aqui eu decidi acreditar em Deus, aqui eu decidi acreditar na sua palavra, aqui eu decidi desfrutar da terra que mana leite e mel, aqui eu decidi render graças a Deus em tudo, aqui eu decidi vencer. E a partir daqui eu desfrutei do melhor de Deus. O bom das cicatrizes são isso, é porque você nunca vai esquecer. Eu ouvi de um pregador, acho que foi até o pastor que falou de manhã. Eu ia falar de um pregador, né? Mas eu lembrei que ele falou de manhã. Nós temos uma amnésia santa. É, pastor, assim? Uma amnésia santa. Ele compartilhando aqui no casamento, na celebração linda de casamento que houve aqui pela manhã. Ele compartilhando, né? Isso eu já ouvi alguns outros pregadores falando, que nós temos uma amnésia santa, de fato. Nós temos essa amnésia. Muitas vezes nós esquecemos daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus fez. Ou às vezes nós nem percebemos o agir e o mover de Deus. Gente, às vezes, Deus, Ele age de uma forma tão simples na nossa vida. Às vezes o milagre de Deus é tão assim, tão suave, tão simples, que nós nem percebemos. Eu vou contar uma história para vocês, que é algo que aconteceu na época de Jesus. Houve um tanque, né? Havia um tanque lá, esqueci o nome do tanque agora. Não sei se era o tanque de Betesda, era algum tanque que existia lá. E ali ficavam os doentes naquele tanque, tá bom? E eles ficavam ali, e vez por outra, o anjo vinha e movia as águas. Quando o anjo vinha e movia as águas, o primeiro que descesse sobre as águas era curado. Amém? O que aconteceu? Jesus estava passeando por ali e eles estavam tudo olhando para o céu. Cadê o anjo? Cadê? Cadê que ele não vai mover essas águas? Cadê isso? Todo mundo olhando para o céu. E Jesus passando ali. E uma pessoa percebeu que aquele era o Senhor. Aquele era o Salvador. Nele havia cura. E aquele homem creu e foi curado. Jesus tinha poder para curar todas aquelas pessoas. Jesus tinha, não, Jesus tem poder. E naquele momento o poder estava disponível para curar todas aquelas pessoas. Mas quem foi curado? Foi aquele que percebeu. Ele não estava olhando só para o céu, mas ele também estava olhando para o mover de Deus aqui na terra. Então ele percebeu Jesus passando. Ele percebeu naquele homem a cura. E ele foi curado. Então muitas vezes nós procuramos
ver um estrondo do céu. Eu só creio que se foi milagre de Deus, se eu ver o estrondo do céu, se eu ver um arrepio, se for o pastor fulano de tal que pregar, ou se for ele que orar. Não, só creio se for assim, gente. Muitas vezes há uma simplicidade. Eu vejo muitas pessoas sendo curadas nas células. Eu não vejo isso sendo contado aqui. Você precisa abrir a sua boca para contar aquilo que Deus tem feito em sua vida. E isso faz parte do milagre, isso faz parte da glorificação a Ele, porque a Ele é toda a glória. Diego, ele foi curado na minha cela, é sério, oh, que bênção. A glória é para Ele vai ser glorificado. Mas nós precisamos abrir a nossa boca para começar a exaltar o nome de Deus com relação aos milagres que Ele tem feito. Ah, Diego, mas é tão besta, é tão pequeno, né? Não, gente. O ar que respiramos é tão natural, né? Mas é um milagre de Deus acontecendo em sua vida. Comece a render graças também pelas simples coisas. Louvor, por favor. Comece a agradecer a Deus pelaquilo também que você não está vendo. Diego, eu não estou vendo o agir de Deus, mas eu creio que Ele... Gente, se Deus não estivesse agindo em sua vida, você não teria nem noção de como você estaria hoje. Se Deus não estivesse agindo em prol, em seu favor. Você nem imagina. É igual a minha mãe estava passando por algumas dificuldades na fé dela, e ela chegou para o pastor dela e disse assim: pastor, está difícil, pastor. Aí ela: pastor, está difícil. O pastor: é mesmo, minha filha? Pastor, está difícil, pastor, eu quero desistir, não é para mim não. A pastor: minha irmã, está difícil com o Senhor? Tá. Imagine sem Ele. Ah, minha mãe, é verdade, né? Irmã, está difícil com Deus. Imagine sem Deus, irmã. Como é que vai ficar a sua vida? Então, muitas vezes nós pensamos que estamos no precipício, prestes a morrer ou prestes a cair. Gente, Deus está guiando você. O que nós precisamos é trocar o nosso vocabulário de murmuração, de incredulidade, e começar a vislumbrar a terra. Olha só, quando Josué e Caleb, eles deram um bom testemunho da terra, eles não deram um bom testemunho daquilo que eles estavam vendo, só vendo, não. Eles deram um bom testemunho também baseado naquilo que eles criam. Então a sua fé, aquilo que você está vivendo hoje, não pode ser baseado nos seus sentimentos. Os sentimentos, gente, eles estão no nível da alma, tá bom? Quem não sabe, quem não passou ainda pela classe dos novos, o homem é assim, ó. O homem, ele tem uma alma, ele habita em um corpo e ele é um espírito. Você é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. Então, muitas vezes, quando somos guiados pelos sentimentos, nós nos frustramos. Os nossos olhos, pelas nossas emoções, isso tudo faz parte da alma. E a alma, ela não se converte quando nós aceitamos Jesus. Na verdade, ela precisa ser renovada. Ela precisa ser lavada pela palavra. Nós precisamos enxertar ela na palavra, para que ela se converta. Amém? Então nós precisamos não olhar para a promessa de Deus, ou naquilo que Deus falou para você. Diego, mas eu não recebi algo específico de Deus. Gente, há algo mais específico de Deus do que a palavra? Gente, aqui é Deus falando para mim e para você. É simplesmente uma carta de amor, onde Ele cuida de mim e de você nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Nós pensamos que muitas vezes Ele não está cuidando, Ele não está guiando, mas Ele está como uma águia. Que Ele vai ajudar o seu filhotezinho a dar o primeiro voo. E Ele dá um empurrãozinho santo, vai para lá. Aí a águiazinha sai toda desnorteada, né? E ela pensando que vai morrer, que vai cair lá embaixo no abismo e vai morrer. Mas a águia mãe está voando ao seu derredor. E quando ela percebe que o seu filho não aprendeu ainda a voar, o seu filhote, ela vem por baixo e sobe de novo. E ela fica nesse processo até o filho se perceber que é capaz de voar. Ele começa a olhar a mãezinha voando, olha, não é tão difícil não. Aí começa a ajeitar as asas, começa a dar uns rasantes, uns voozinhos. Não é tão difícil não.
O que nós precisamos aprender, gente, é isso. Se espelhar em nosso Pai. Ele é vencedor. Ele venceu tudo por mim e por você. Diego, isso que tu está falando é grande. Gente, tudo de Deus é grande. Deus não pensa pequeno. Deus sempre pensa grande. E os movimentos que Deus faz é tudo grande. Por isso que Deus conta comigo e com você. Porque juntos nós somos um exército. Sozinho nós não conseguimos fazer nada. Mas quando eu me junto com o meu irmão e o meu irmão se junta com outro irmão, aí sim nós somos mais fortes. Aí sim nós conseguimos vencer. A vitória não é de uma pessoa, não é de um membro, é do corpo. Quando o meu irmão está sendo abençoado, quando ele está desfrutando do milagre de Deus, eu também vou me alegrar com isso, porque a palavra diz: se alegre com o que se alegra e chorem com os que choram. Ou seja, se é momento de choro, chore. Mas se é momento de alegria, se alegre. Se é momento de júbilo, se alegre com o seu irmão. Ah, Diego, mas eu não alcancei minha promessa ainda. Se alegre com ele. Porque ele faz parte do mesmo corpo, onde você está inserido. Então, se a vitória é dele, a vitória é sua. Se a tristeza é dele, a tristeza também é sua. Então, nós precisamos aprender a celebrar com a alegria do meu irmão e chorar com a tristeza dele. Diego, mas ele está mal e eu estou bem. Por isso mesmo, você foi levantado para ser um braço, para ajudar o seu irmão a se levantar. A palavra diz que quando nós nos reunimos, não tem palavra, não tem profecia, não tem salmos. Então, ou seja, o nosso chamado é para edificar o irmão. Diego, meu irmão está precisando de uma luz com relação a esse assunto, a essa área da vida dele. O que é que eu posso fazer? Aconselhe ele, estude, pegue junto com ele. Porque ele está precisando de você, para que ele entre na promessa junto com você. Amém? Queria convidar você, fique de pé.